Há dores que não gritam, elas apenas ficam ali, pairando sobre o peito como uma névoa densa que ninguém vê. O mundo continua girando. As pessoas seguem suas rotinas e você tenta fazer o mesmo, mas por dentro, algo não está inteiro. Há um cansaço que não se explica com palavras, uma exaustão que não vem do corpo, mas da alma. Você acorda, respira, se movimenta, mas sente como se tudo estivesse descolado da realidade, como se sua vida tivesse perdido o som, a cor, o sentido. E então surge a pergunta que ecoa em silêncio: como continuar quando a dor é mais forte que você? Tony Robbins costuma dizer que a dor não é o inimigo. Ela é a mensageira. É a força que vem nos acordar de um torpor emocional, um chamado brutal para um despertar que não pedimos. Mas quando estamos imersos na dor, isso parece apenas teoria distante. A verdade é que, nesse estado, tudo dentro de nós grita por alívio, grita por fuga, grita por silêncio. Só que fugir não cura. Fugir apenas nos aprisiona ainda mais. Existe um erro silencioso que a maioria de nós comete: esperar que a dor passe, como se ela tivesse prazo de validade, como se, ao ignorá-la ou distraí-la, ela se dissolvesse sozinha. Mas a dor ignorada não desaparece, ela se acumula. Se aloja no corpo, se infiltra nas células, muda nosso ritmo biológico. Segundo Joe Dispenza, quanto mais repetimos os mesmos pensamentos de dor, mais o corpo se vicia nessa química emocional. Viramos reféns da nossa própria fisiologia. O sofrimento vira um hábito. E é aí que a dor deixa de ser apenas um evento e se torna uma identidade. Mas há um outro caminho, um caminho menos visível, menos óbvio, um caminho de atravessar, não de resistir. Porque resistir gera tensão. E tensão quebra, atravesse, com presença, com delicadeza, com coragem, mesmo trêmula. Porque veja, não se trata de ter força, se trata de permanecer, de ficar, de suportar o tempo da cura. Assim como o aço só se torna resistente depois de suportar o fogo, o ser humano também é forjado no calor das suas dores mais profundas. Você não está quebrado, você está sendo moldado. A dor que você sente agora pode estar preparando o terreno para algo maior. E mesmo que tudo dentro de você diga o contrário, mesmo que pareça impossível, existe vida depois desse momento. Não uma vida qualquer, mas uma vida mais verdadeira, mais sua, mais desperta. E é sobre isso que vamos falar. Porque existe uma forma de continuar, mesmo quando parece que não dá mais. E talvez, ao final dessa jornada, você não apenas continue, mas renasça. Algumas dores não se manifestam em lágrimas. Elas se manifestam em silêncios longos, em sorrisos disfarçados, em respostas automáticas como "tá tudo bem", quando na verdade nada está. Há quem viva assim, com o mundo desmoronando por dentro, mas mantendo tudo em pé por fora. É uma performance emocional invisível e ela cansa, ela consome. Ela adoece. Essa é a dor que ninguém reconhece porque ela não faz barulho, mas está ali, está no corpo tenso, na insônia constante, no olhar perdido. É o tipo de sofrimento que não tem nome, mas tem peso. E esse peso não é leve, é o peso de sustentar uma vida que não corresponde mais ao que você sente. É o peso de manter uma aparência que já não te representa. É o peso de sobreviver, quando tudo o que você queria era apenas respirar com leveza. Há uma desconexão profunda entre o que você sente e o que você mostra. É como se existissem dois de você, o que ainda tenta continuar e o que já está quase desistindo. Essa divisão interna gera uma fadiga que não passa com descanso, porque não é o corpo que está cansado, é a alma. É a alma que grita por acolhimento, por espaço para ser vulnerável, para poder dizer: eu não aguento mais fingir. E o mais cruel é que, quanto mais você esconde essa dor, mais sozinho se sente. Porque ninguém percebe, ninguém pergunta, ninguém vê, mas você sente.
Você sente o vazio crescendo, a esperança diminuindo, a vontade de sumir se infiltrando nos pensamentos. Não por fraqueza, mas por exaustão. Porque sustentar uma vida emocional em ruínas é como tentar segurar o mar com as mãos. Inevitavelmente, escapa. Essa é a dor que mais adoece, a que precisa ser escondida. A que você carrega sozinho porque aprendeu que ser forte é não demonstrar fraqueza. Mas isso não é força. Isso é isolamento. Força de verdade é ter coragem de reconhecer o que sente. Força é parar de mentir para si mesmo. Força é aceitar que você não precisa suportar tudo calado. Você não foi feito para viver com a alma engessada. Talvez ninguém tenha te dito isso antes, mas você tem o direito de cair, tem o direito de parar, tem o direito de sentir, porque não é a dor que destrói, é o silêncio sobre ela. E esse silêncio agora precisa ser quebrado, porque quando você começa a nomear o que sente, algo dentro de você começa a respirar de novo. E é aí que a cura, lenta, mas real, começa. Negar a dor é como tentar apagar uma chama com óleo. Parece que ela some por um momento, mas na verdade só cresce em silêncio. Existe uma tendência natural a resistir à dor, a empurrá-la para longe da consciência, esperando que desapareça sozinha. Mas essa resistência cria um peso extra, uma tensão que desgasta a mente e o corpo. Tony Robbins ensina que tudo o que não é transformado é repetido. A dor não desaparece por vontade ou força, ela se dissolve quando permitimos que seja compreendida e integrada. Quando negamos o que sentimos, criamos uma parede invisível entre nós e a nossa própria experiência, um muro que bloqueia a cura. A neurociência confirma isso. Nosso cérebro reage às emoções não expressas, acumulando tensões e reforçando padrões que dificultam a liberação do sofrimento. Essa tensão invisível pode se manifestar em dores físicas, insônia, ansiedade silenciosa. Por isso, a negação não é apenas um mecanismo de defesa, é uma armadilha que sabota nosso bem-estar sem que percebamos. Existe uma prática essencial para quebrar essa armadilha: dar nome à emoção, rotular o que se sente com precisão. Tristeza, raiva, medo, frustração ativa o córtex pré-frontal, parte do cérebro responsável pelo controle emocional. Esse ato simples, mas profundo, muda a química do corpo e abre espaço para a cura. Reconhecer a dor, acolher o que vem à tona, é um passo que exige coragem, porque derrubar as defesas significa olhar para dentro e enfrentar o que está escondido há tempos. É um diálogo silencioso entre o que se sente e o que se permite ser. É um convite para parar de resistir e começar a integrar. Assim, a dor deixa de ser inimiga e se torna uma ponte. Uma ponte que liga o sofrimento à transformação, a ferida à força. Essa mudança não acontece de uma hora para outra, mas é a chave para continuar. Não apesar da dor, mas por causa dela. Quando a dor aperta, nasce dentro de nós uma vontade quase desesperada de controlar tudo. Controlar o que sentimos, o que acontece ao nosso redor, o que o futuro reserva. Essa urgência é uma resposta natural ao medo, uma tentativa de criar segurança em meio ao caos interno. Porém, essa busca pelo controle é uma armadilha que nos prende ainda mais. A neurociência explica que, sob dor intensa, a amígdala, o centro do medo no cérebro, assume o comando, desencadeando reações automáticas de luta ou fuga. Quando tentamos controlar cada detalhe para evitar o sofrimento, nosso sistema nervoso entra em estado de alerta constante, criando um ciclo de ansiedade e esgotamento. Tony Robbins diz: onde está o foco, está a energia. Quando focalizamos toda a nossa atenção no que não queremos, a dor, a perda, a ausência, acabamos ampliando essa realidade. Esse foco intenso alimenta a sensação de impotência e aumenta o sofrimento. A quebra dessa dinâmica
exige uma mudança profunda de percepção. Soltar o controle não significa desistir ou se render, mas abrir espaço para o inesperado, para forças que vão além da nossa compreensão imediata. É como soltar as mãos de uma corda que nos prende e permitir que a vida nos conduza com um ritmo diferente, menos tenso, mais fluido. Essa mudança de olhar permite que, em meio à dor, nasça uma força invisível, uma força que não vem da vontade de vencer a qualquer custo, mas da aceitação silenciosa do que é. Aceitar não é se conformar, é reconhecer que, no espaço do não controle, reside uma nova possibilidade de existir e continuar. Em meio à dor, o equilíbrio parece distante, quase impossível. Mas existe um caminho estruturado em 3 camadas que pode ajudar a restaurar essa harmonia essencial para seguir adiante. A primeira camada é a ancoragem sensorial. Sentir o corpo, a respiração, o toque. Trazer a consciência para o presente, para o que está acontecendo agora, mesmo que o sofrimento seja intenso. Essa presença física age como um remédio silencioso, acalmando o sistema nervoso e criando um espaço seguro dentro de si. A segunda camada é o resgate da narrativa interna. A história que você conta sobre sua dor tem poder. Muitas vezes, repetimos histórias que nos aprisionam, reforçando o sofrimento. Quando começamos a observar essa narrativa, questioná-la e, se possível, reformulá-la, abrimos caminho para novas percepções. Esse processo é um exercício de autoconhecimento profundo, que ativa circuitos cerebrais ligados à mudança e à esperança. A terceira camada é o direcionamento simbólico. A dor, embora cruel, tem uma mensagem oculta. O que essa dor quer revelar sobre você? Quais partes da sua vida, da sua essência, estão pedindo atenção, transformação? Permitir-se escutar essa mensagem traz um sentido maior para o sofrimento. Conecta a experiência a uma dimensão espiritual prática. Essas 3 camadas trabalham juntas, integrando corpo, mente e espírito. São micro-rituais que, quando praticados com constância, criam um terreno fértil para a cura que não apressa, mas que não falha. No silêncio desse processo, algo começa a nascer, a capacidade de continuar, de renascer em meio à dor. A dor pode ser vista como um incêndio devastador que consome tudo o que já foi plantado, deixando o solo aparentemente estéril e vazio. Essa imagem pode assustar, mas traz uma verdade profunda. Para que algo novo cresça, o antigo precisa ser consumido. Sem essa queima, não há renovação. Tony Robbins nos lembra que a vida está sempre acontecendo a nosso favor, mesmo quando não parece. Por trás da destruição aparente, existe um propósito oculto, um convite para recomeçar em um nível mais genuíno e profundo. A dor, embora pareça um fim, é na verdade uma passagem. Nessa metáfora, você é o campo queimado. O que restou pode parecer desolador, mas é um terreno fértil para sementes que ainda não foram plantadas. A pergunta que surge é: que parte de você precisa morrer para que algo verdadeiro possa nascer? Essa morte interna é dolorosa, mas essencial. Histórias reais de pessoas que atravessaram o caos para encontrar uma nova vida nos mostram que a destruição é apenas o começo de um ciclo de transformação. O fogo queima o velho, mas prepara o caminho para o florescer do que ainda está por vir. E é nesse ciclo que reside a força para continuar, mesmo quando a dor é mais forte que tudo. Continuar não é resistir ao fogo, mas deixar que ele faça seu trabalho, preparando o solo para que a vida verdadeira possa, enfim, brotar. Às vezes, continuar não significa seguir em frente com pressa ou esforço. Às vezes, continuar é simplesmente permanecer de pé, resistir ao peso da dor sem tentar fugir dela. Tony Robbins diz: às vezes, continuar não é sobre avançar, é sobre permanecer de pé. Essa distinção pode parecer pequena, mas é profunda. Permitir-se existir com a dor sem a pressão de transformá-la imediatamente
é um ato de coragem silenciosa. A dor não precisa desaparecer para que você encontre liberdade. Ela pode coexistir com você e ainda assim você pode ser livre. Essa liberdade nasce no espaço onde aceitamos nossa fragilidade e deixamos de lutar contra o que sentimos. Greg Braden fala sobre o campo de coerência, um estado onde o coração e a mente se alinham, criando resiliência emocional. É nesse estado que surge a força para continuar, uma força que não é imposta pela vontade, mas que brota do equilíbrio interior. Essa coerência é o solo onde o renascimento acontece. Existe um paradoxo na força. Ela nasce quando abraçamos nossa vulnerabilidade. A semente precisa se romper para que a flor possa nascer. Da mesma forma, sua força pode florescer no espaço aberto pela aceitação profunda do que é, incluindo a dor que parece maior que você. Continuar, então, é um ato de renascimento silencioso. Não é vencer o sofrimento, mas existir com ele, permitindo que ele seja parte da sua história, sem deixar que ele defina quem você é. E é nesse existir que reside o poder verdadeiro para seguir adiante.